Salve rapaziada, eu sou Bruno Lorenzetti. Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre as minhas anotações de vendas e negociação. Tem uma playlist aqui no YouTube de várias disciplinas que eu estou fazendo e eu sugiro dar uma olhada. Eu vou adicionar isso aqui na playlist de vendas e negociação, beleza? Sem enrolação, vamos aqui para as minhas anotações. Lembrando que eu tenho uma comunidade no Discord e no WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição. Entre ali, porque todo mundo vai estar se ajudando para passar no concurso do Banco do Brasil, beleza? E outra, tudo que eu tenho juntado aqui nos meus materiais são de diferentes professores, diferentes materiais, diferentes cursinhos. Então tudo que tá, eu fiz uma junção de tudo, porque como eu disse em outros vídeos, eu já estou estudando por um tempinho aqui para o concurso do Banco do Brasil e eu sintetizei tudo em todas essas minhas anotações aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, olha aqui. Tudo isso aqui, ó, um monte de anotação que eu tenho para o concurso do Banco do Brasil, que tá tudo sintetizado, tá tudo unido numa coisa só. Então eu vou estar trazendo todas as minhas anotações durante os vídeos, tá? Então o vídeo de hoje eu vou estar mostrando sobre essa anotação aqui, tá? Ó, tem o diagrama de controle que ele serve para monitorar o desempenho para não sair do padrão. Então a gente tem no diagrama de controle o limite superior e o inferior. Então vai ficar aqui o diagrama de controle e vai ficar a gente vai ter que monitorar o desempenho para não sair desse padrão aqui de dentro, tá? Esse aqui é o diagrama de controle. Outro tópico é a tríade do valor percebido. Qual que é a tríade do valor percebido? A qualidade, serviço, que é a utilidade, e o preço, tá? Eu acredito que pode cair uma questão parecida com isso daí. Basicamente você vai ter que lembrar que tem qualidade, serviço e preço. Ele vai dar umas alternativas e dentro das alternativas vai estar misturado algum desses termos aqui e é isso que você vai ter que assinalar, tá? Então você vai ter que lembrar aqui, ó, qualidade, serviço e preço, tá? Temos métodos de prospecção que vou gravar um vídeo também sobre cada parte da prospecção, mas tem uns que eu encontrei durante as questões que são um pouquinho diferentes, ó, que é outros, por isso que é outros métodos de prospecção que são fora do comum. O primeiro deles é especialista, ou a promoção pessoal, tá? É tipo assim, eu já passei no concurso do Banco do Brasil, então compre minha mentoria. Isso é um cara especialista e ele está promovendo a própria pessoa, tá? Então, promoção pessoal, ele é o especialista. Tem também a Clube da Prospecção, que caiu, se não me engano, no Basa. Ó, grupo de vendedores de empresas relacionadas para trocar informações sobre clientes. Então, tem uma empresa que vende impressora e outra empresa que vende papel. Então, eles vão lá e conversam vão, tipo, num lugar, tipo, num negócio para fazer networking, essas coisas, e vão. Esse lugar se chama Clube da Prospecção. Então eles vão contatar um ao outro e conversar sobre um cliente de uma empresa que então um vende impressora, outro vende papel, os dois falam sobre o mesmo cliente, então Clube da Prospecção. Spin Selling. Spin Selling. Isso aqui é um tópico que eu encontrei. Vendas complexas, pode ser que caia. E eu acredito que você tem que lembrar. Se tá aqui, você tem que saber. Mas para memorizar isso daqui, você vai ter que saber umas palavrinhas-chave. Então, spin selling, você lembra de treinar o vendedor para fazer perguntas certas, tá? Spin selling também tem relacionado a vendas complexas. Ó, o que é o spin? Então, o S de analisa a situação, entende o problema, verificar as implicações, os impactos do problema, né? E a necessidade da solução. Então é mais ou menos essa ordem aí que você vai ter que estar lembrando. Então, de novo, a situação, aí depois ver o problema, ver as implicações, o impacto que essa situação está trazendo para o problema e a necessidade da solução. Beleza? Mais ou menos essa ordem aí. Tem a PNL, que é a programação neurolinguística. Pode ser que caia alguma coisa nesse sentido. Então, ancoragem, switch, que é pensamentos positivos, ó. Se falar sobre switch, você vai ter que lembrar. Pensamentos positivos, nunca dizer não. Tem o fogging, que é focar na solução. Então, isso aqui são palavras-chave. O meu objetivo aqui não é você fazer entender o assunto. É você acertar na hora da prova. Por que eu digo não saber o assunto? Porque, eu não vou ficar explicando detalhe por detalhe o que significa isso aqui. Se cair, não vai cair uma questão muito complexa, muito difícil, vai cair umas palavras-chave. Então, ó, caiu o switch, você lembra de pensamentos positivos, tá? Foca na solução, na solução. Rapport é afinidade com os clientes.
tá? Rapport é um método de você conquistar o cliente, tá? De adquirir afinidade com eles, tá? E por meio de metáforas também, tá? Próximo, venda consultiva. Os vendedores, o vendedor recomenda o produto, então venda de varejo com base no perfil inicial, menor necessidade de personalidade. Ah, venda consultiva. Então aqui temos alguns detalhes da venda consultiva, né? Então, aquele vendedor que recomenda o produto é uma venda de varejo com base no perfil inicial, menor necessidade de personalidade, tá? Tem também a venda consultiva, que é um processo mais longo, e o vendedor é um consultor. Então tudo isso aqui está relacionado à venda consultiva, beleza? Você pega umas palavrinhas-chave aqui, ó. Então, processo mais longo, a gente sabe, né? Processo mais longo com relacionamento longo com o cliente. Vendedor é um consultor, por isso venda consultiva. Tem vários tipos, né? Venda consultiva, venda pessoal, e isso daqui pode estar trazendo algumas dificuldades que já trouxe para mim. Então, por isso que eu trouxe aqui para anotar. Então, menor necessidade de personalidade, enfim. MGM, Member Get Member, é a indicação de clientes, tá? Agora, rapaziada, isso daqui é um detalhe gigantesco. Tomara que caia, tomara que você tá assistindo esse vídeo, caia na sua prova, porque isso aqui vai matar muita gente, rapaziada. Isso aqui é o ouro, tá? Liderança em custo e liderança focada em custo. What's the difference? Liderança em custo é você vender o mais barato possível, não, vender o mais barato possível e ganhar fatia de mercado. Até aqui tudo bem. Só que tem outra liderança focada em custo, que é vender mais barato, que é a mesma coisa aqui, ó. Então é liderança em custo, só que para um nicho específico, é focada em custo. Então pode cair liderança em custo, vai ter as alternativas que vai pedir liderança focada em custo, vai ter um monte de coisa, vender produto muito específico para clientes de alta renda, para não sei o que, aí não, isso aqui não é, aí outro vai estar vender mais barato, o mais barato possível, em massa, e você vai notar, é essa aqui, porque é custo baixo, eu sei que é, mas na verdade ele estava falando sobre a questão que iria sobre focada em custo. Então você tem que estar ligado, ó. Liderança focada em custo. Isso aqui eu fiz uma questão que nas alternativas tinha esses dois. Ele estava pedindo focado em custo, e nas alternativas tinha uma que era liderança em custo. Meu, o que tinha de erro naquela questão ali era brincadeira, tá? Então tem que ficar ligado, ó. Só lembrar que focado em custo é para nicho específico, ok? Próxima. Quando a expectativa é maior que a percepção, a expectativa, eu estou esperando que um produto seja muito bom. E na verdade ele não é tão ruim, ele é muito ruim. Então, insatisfeito. A percepção é menor que a expectativa. Quando a expectativa e a percepção é a mesma coisa, satisfeito. Então eu tinha essa caneta aqui. Eu esperava que ela fosse nota 8. E quando eu comprei, eu vi, não, ela é nota 8. Tô satisfeito, tava o que eu queria. E quando a percepção é maior que a expectativa, o cliente fica encantado ou satisfeito, tá? Tem que lembrar dessa palavrinha aqui, ó, encantado, tá? Encantado, o cara tá top com o serviço ou com o produto, tá? Outras palavrinhas-chave que podem estar caindo, ó. Copy, que é a escrita, a linguagem utilizada no texto, na propaganda. E recall é a lembrança, recordação que a propaganda deixa. Então aquelas propagandas lá que tinham antigamente que lembrava do mertiolate lá, que a criança se machucava e vinha a mãe lá e passava o mertiolate no joelho da criança. Isso faz você lembrar da sua infância e tal, da sua mãe, enfim. E daí isso traz lembrança. Isso é chamado de recall. Então, de novo, o copy é a escrita, é como que a linguagem é utilizada, e o recall é a lembrança, tá? Recall, beleza? Outra coisa aqui, ó, dois terminhos, ó, churn e turnover. Churn é a taxa de rotatividade dos clientes. Então, 10 clientes compraram comigo, no ano que vem, esses 10, 8 ficaram 8. O meu churn foi de 20%. 20% dos meus clientes saíram. Isso é o churn. O turnover é sobre os funcionários. A taxa de rotatividade dos funcionários. Então eu tinha 10 funcionários, saíram 2, o meu turnover é 20%. Beleza? Como é que eu faço para lembrar a diferença? Churn, C, cliente. Beleza?
excedente do consumidor. Identifica a diferença entre o preço real pago e a percepção do cliente sobre o valor do produto. Então, basicamente, é o ganho do cliente entre o preço pago e a percepção do cliente sobre o produto, tá? Se o produto do serviço aumenta, o excedente do consumidor diminui. Calma aí. Vamos lá. O preço, por exemplo, de 0 a 10. O preço foi pago 5. De 0 a 10. A nota do o preço, se é muito, 10 é um preço altíssimo. O preço foi meio a meio. O preço foi 5. A percepção, muito bom. Percepção do cliente foi 9. Eu paguei uma coisa que vale 5 e eu percebi, não, eu paguei um negócio que eu paguei 5 no negócio, mas na verdade para mim ele vale nota 9. Cara, o excedente do consumidor, que é isso que a gente está tratando nesse tópico aqui, foi 4, tá? Agora, se o preço subir e a percepção mantiver, o preço subiu. Então, isso daqui era 5 de 10. E daí, isso aqui, muito bom. A minha percepção é 9 de 10. Então, o excedente é 4. Agora, o preço disso aqui de 5 foi para 7 e a percepção se manteve. 7 ou 9 e o excedente consumidor vai ser 2. Então, é o que está escrito aqui. O preço do serviço aumenta, então o preço do serviço aumenta, o excedente do consumidor diminui. Então, se o preço aumentar, o excedente do consumidor diminui. Beleza? E por fim, para finalizar esse tópico aqui, temos a causa e efeito ou diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. É uma ferramenta para identificar as causas do problema. Então, como se fosse aqui. Quais são as causas, né? Aqui são as causas, e qual que é a causa vai gerar o efeito, tá? E quais são as causas? É o maquinário, aí a mão de obra, as pessoas, e daí vai formando a espinha de peixe. Então, como está desenhado aqui, né? A causa está aqui e vai criando raízes com a mão de obra, o método que está ruim. Então, vai fazendo tipo uns ramos, tá? Até chegar no efeito, tá? É basicamente isso aqui que você tem que lembrar. Lembra do esqueminha que se quer uma questão dessa você vai conseguir resolver tranquilamente. Só lembrar da espinha de peixe aqui, que é as causas, que vai ramificando para os detalhes, máquina, mão de obra, blá, 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 e isso tudo vai chegando no efeito. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal. Todo esse material aqui eu vou deixar disponível no Discord. Vai estar lá. É só acessar. É super tranquilo. Se você não sabe fazer, não entrar no Discord, galera, é super tranquilo. Tem um videozinho aqui ensinando como é que se faz. E se inscreva no canal aí pra gente bater a meta de 1000 inscritos. Entra na comunidade e tamo junto demais, galera. Valeu, falou!